Quero que primeiro guardem essa imagem dessa porta mega detonada que fica na traseira da minha cozinha. Não há muito espaço para gravar porque tem uma pia bem na quina dela. Mas olha como ela estava ruim. Reparem também que ela é menor do que deveria ser, tanto em cima quanto embaixo, o que me trazia muito problema, porque em cima podia aparecer algum inseto e embaixo, sempre quando chovia, era uma luta porque ficava entrando sapo dentro de casa. Bastava chover que entrava algum sapo aqui. E às vezes eu colocava um pano embaixo, só que assim, meu cachorro passa por essa porta, meus dois cachorros, a Matarralho e o Franz Kafka, para ir fazer xixi lá fora. Então era toda hora, põe pano, tira pano. E às vezes eu esquecia de colocar. E aí no dia que eu esquecia de colocar, já era. Entrava sapo aqui, acabei às vezes até me habituando com a presença dos sapos. Eu sei que a coisa mais inteligente que deveria ter sido feita era trocar essa porta. Só o que acontece, ela é muito antiga, então as dobradiças estão muito velhas, muito enferrujadas. Eu não ia conseguir tirar para poder colocar depois, né, uma outra porta. Então eu ia ter que tirar, na verdade, tudo, sabe? Comprar tudo de novo, montar tudo de novo. Ia destruir essas madeirinhas, né, que onde são colocadas as dobradiças, ia dar um trabalho muito grande e eu não queria ter esse trabalho todo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente emendei uma madeira na parte de cima e depois na parte de baixo. Depois disso, nunca mais entrou sapo aqui dentro de casa. E a reforma dessa porta foi feita assim: primeiro eu lixei, depois eu passei uma demão de tinta e depois eu passei uma segunda demão de tinta. Eu não lembro quanto tempo que eu estou fazendo isso. Eu simplesmente roubei essa pecinha que estava numa cômoda minha, na cômoda que eu estou reformando também. E aí eu coloquei nessas tábuas, né, de pallet para poder encaixar na parte de cima da porta e foi bastante funcional. Foi a melhor maneira porque na parte de baixo eu tinha furado a porta e aí não foi uma coisa legal não. Tá vendo? Olha que maravilha. Coloquei a tal tábua, aí depois foi só pintar tudo da mesma cor e tampou o buraco do jeito que eu queria. Conforme eu disse, depois foi só começar a pintar. Dá para ver umas pequenas frestinhas, né, de espaço que dá para ver um pouquinho lá fora, mas é porque ainda não foi feita a parte de trás dessa porta, né? Então, na parte de trás vai ser uma madeira mais inteira e aí vai tampar essas frestinhas, mas o que tinha que ser feito do lado de dentro, que é o principal, e evitar de entrar bicho aqui, já foi resolvido. E como eu disse também, isso não foi um trabalho de um dia só, mas de vários e vários dias. Eu ainda estava pensando ainda o que eu ia fazer, ainda não tinha uma ideia muito concreta. Tinha várias ideias, mas ainda não tinha exatamente uma ideia muito concreta. Inicialmente eu não gostei muito dessa cor, porque não combina com as coisas da minha cozinha. Eu fiquei pensando muito, mas eu gostei muito do resultado final. A maior parte do trabalho eu fiz durante a noite, que é quando eu tenho mais tempo para fazer as coisas. O problema é que no dia seguinte, eu gosto muito desse cinza, que é um cinza lunar. Só que no dia seguinte, eu olhava, o cinza não estava me parecendo cinza, ele estava do azul. E eu não queria ter uma porta azul. Aí eu tive a ideia de, enfim, o que eu ia fazer. Eu decidi que eu queria um céu, um fundo de céu, mas eu não queria céu diurno. Eu não queria um céu da manhã. Eu queria um céu de tarde ou de noite. E aí por isso que eu tive a ideia de passar o verniz tingidor para dar uma escurecida. Mas para falar a verdade, na hora que eu comecei a passar o verniz tingidor, eu comecei a preferir a porta como antes. Mas depois que eu passei, né, já era. Então na hora eu não gostei, mas depois eu gostei. Então, depois de passar o verniz tingidor, ela ficou assim. E aí ficou com aquele meio velho, que eu gosto, né? Porque fica parecendo que tem algum ferrugem, alguma coisa assim. E aí eu gosto bastante disso. Eu gosto da coisa um pouco velha. E depois, então, começou a parte que eu mais gosto, que é
É a parte da criação e a parte da criatividade. Só que aí eu não usei molde, eu não usei régua, eu não usei nada, foi tudo à mão livre. Levando em conta que eu não sei desenhar e que a minha letra é horrorosa, o que importa, não é mesmo? O que importa é a gente manifestar a nossa essência através da nossa criatividade. E olha que para mim fazer o L nunca foi uma coisa difícil, viu? Mas uma palavra inteira e uma palavra com tanta representatividade para mim. Porque nem mesmo eu desenhei primeiro com lápis, eu fui direto no pincel e na base do, seja o que quiser, o que surgir tá bom. E foi simplesmente assim, deixando acontecer, indo fazendo olha de longe, olha de perto. Até que a frase que eu tanto quero colocar nessa porta foi aos poucos surgindo. Uma das frases da Clarice Lispector que mais me define. Depois eu comecei a desenhar galhos de árvores e pássaros. Só que deu ruim porque eu não gostei da cor desses galhos. Eu achei que o resultado final, sei lá, estava muito apagado, não era isso o que estava na minha cabeça. Porque eu queria uma coisa mais alegre, uma coisa mais viva. Mas eu continuei fazendo, falei assim, depois qualquer coisa eu modifico e o negócio daqui a pouco fica como eu quero. Às vezes a coisa tem que ficar meio no banho-maria, sabe? Tem que ficar um tempo ali até a gente, na cabeça da gente, ir organizando as coisas e as coisas irem se formando, as ideias se formando. Mas digamos que o esboço estava feito. Frase da Clarice Lispector, com galhos de árvores e passarinhos. E, como sempre, muito trabalho noturno para variar. Acho que nessa noite eu fiquei até de madrugada desenhando passarinhos que, detalhe, eu não sei desenhar. Mas sabe quando você precisa colocar algo para fora? Quando você precisa manifestar, materializar a coisa que está ali dentro de você. E para isso, nada melhor do que a paz e o silêncio que só a noite tem. Depois foi tudo questão de ir dando mais cor e mais vida. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem baldinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô
deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Nem acredito que acabei. Aqui está a minha porta. Clarice Lispector. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Aí eu desenhei assim um montão de passarinhos livres nos galhos. Vai ter um passarinho grávido ali.